Irmãos, a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, Deus seja louvado. Pode tomar seu assento. Uma alegria muito grande estar aqui, com o Matias aí fazendo um fundo. Oh, glória. Deus seja louvado. Agradeço desde já ao pastor Adão pela oportunidade. Muito feliz, me sinto honrado. Ao mesmo tempo, sinto também a responsabilidade, porque nós não estamos contando história, nós estamos pregando a palavra do Senhor. E quando eu comecei a ingressar nisso, alguns anos atrás, acho que uns 15, 14 anos atrás, eu achava que difícil era pregar. E hoje eu vejo que o difícil mesmo é a gente falar o que Deus manda. Porque a recepção da igreja hoje é uma recepção muito complicado. Eu tenho visto isso nesse tempo que eu tenho pregado. Amém, irmãos? Então, muito obrigado, pastor. Deus abençoe vida aos irmãos, meus pais que estão aqui, a esposa que já foi apresentada. Abra sua Bíblia comigo no livro de Deuteronômio, capítulo de número 32. Deuteronômio, capítulo de número 32. Vamos ler alguns versículos. A minha versão é a versão NVT, mas você acompanha que vai estar falando, se a sua versão for diferente, vamos estar falando a mesma coisa de uma forma diferente. Deuteronômio capítulo 32, a partir do versículo 48, nós vamos ler poucos versículos aqui. Amém? Se você não achou, você acompanha aqui no telão. Diz assim: naquele mesmo dia, o Senhor disse a Moisés: vá a Moabe, a montanha a leste do rio, e suba ao monte Nebo, do lado oposto de Jericó. Veja a terra de Canaã, a terra que dou aos israelitas como sua propriedade. Você morrerá ali no monte, será reunido aos seus antepassados, como Arão seu irmão morreu no monte Or, e foi reunido aos seus antepassados. Será assim, porque vocês dois quebraram a minha confiança diante dos israelitas nas águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim. Não honraram a minha santidade para os israelitas. Por isso, você verá a terra de longe, mas não entrará na terra que dou ao povo de Israel. Amém? Glória a Deus. O tema dessa mensagem é: não ficaremos de fora. Você pode repetir assim comigo: não ficaremos de fora. Amém? Tem alguém que está querendo morar no céu aqui? Tem alguém que está aguardando o arrebatamento da igreja? Nós não ficaremos de fora em nome de Jesus. A palavra de Deus, a Bíblia, ela fala muito em tipologia. O que é isso, tipologia? São formas que Deus usou no passado, seja pessoas, seja animais, seja histórias, para apontar algo no futuro. Ou seja, tipologia é quando Deus usava uma situação no Antigo Testamento, apontando para o Novo Testamento. Por exemplo, quando Adão peca no Éden, a Bíblia diz que Deus, na viração do dia, vai até o Éden e pergunta: Adão, cadê você? E a Bíblia relata que Adão havia se escondido, porque quando ele pecou contra o Senhor, ele descobriu que ele estava nu. Aí ele está escondido e o Senhor chama ele, e há aquela conversa de Deus com Adão, até que a Bíblia relata que Deus sacrifica um cordeiro para fazer uma roupa para Adão. Ou seja, a nudez era uma vergonha, o pecado trouxe isso para Adão. Então Deus sacrifica uma ovelha, um cordeiro, no Éden ainda, e faz uma roupa para Adão, para tampar a sua vergonha. O que é isso? Isso é uma tipologia.
Deus estava apontando exatamente para aquilo que Jesus iria fazer sobre a minha vida e sobre a sua vida. Ou seja, quando Jesus está chegando em Mateus capítulo 3, João Batista diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, Deus estava apontando no Éden o que Jesus iria fazer por nós. Ou seja, tirar a vergonha do pecado, tirar a humilhação do pecado através do Cordeiro de Deus. Outra tipologia muito conhecida é a tipologia de Abraão, melhor dizendo. Abraão e Isaac é uma tipologia de Deus e Jesus. Porque quando Abraão vai sacrificar o seu filho Isaac, a Bíblia relata que Isaac leva a lenha para o sacrifício. Qual é a tipologia, pastor? Está apontando para Jesus, que iria carregar a cruz, sendo que ele mesmo era o próprio sacrifício. Ele estava levando a madeira do sacrifício. E Abraão? Abraão estava representando Deus, que estava sacrificando o seu filho Isaac. Ou seja, pastor, mas Abraão sacrificou Isaac? Sacrificou. Não, pastor, não sacrificou. Sacrificou aonde? No coração dele. Quando ele levanta a mão para ferir o menino, Deus fala: para. Por quê? Porque no coração de Abraão, Isaac já estava sacrificado. Mas pastor, aonde está a tipologia? Quando a Bíblia diz: e o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, Jesus foi sacrificado, Jesus foi entregue como sacrifício pelo pecado da humanidade, não aqui em Jerusalém, começou na eternidade, no coração do Pai. O que é isso? Tipologia. Deus usa tipologia para falar conosco, para apontar o que estava para acontecer. E o texto que nós lemos, ele está narrando uma consequência de uma tipologia bíblica. Deus vira para Moisés e diz: Moisés, você não vai entrar na terra que eu estou dando aos israelitas, porque você não honrou a minha santidade, Moisés. Porque você me desonrou diante das pessoas. E esse é o motivo pelo qual você, pastor, quando foi que isso aconteceu? Quando Moisés fere a rocha no deserto de Zim. Mas a verdade é que essa história vai começar um pouco antes. Eu preciso da sua atenção por alguns minutos. A Bíblia vai relatar que Deus resgata Israel, todo Israel, de dentro da terra do Egito. Resgatando eles de dentro da terra do Egito, eles vão saindo, o Senhor arranca eles de lá com um braço forte, abre o mar vermelho, eles atravessam o mar vermelho, tem nuvem, tem coluna, e o povo celebra. Quando eles passam pelo mar vermelho, com os pés enxutos, a Bíblia diz que eles fazem festa. Miriam compõe música, eles cantam, eles louvam ao Senhor. É uma celebração muito grande, é uma festa muito grande. Há uma alegria no meio deles, até que de repente a Bíblia diz que eles chegam no deserto de Sim. E quando eles chegam no deserto de Sim, a Bíblia relata que falta água para eles. Eles estavam na terra de Refidim. Os homens chegam diante de Moisés e dizem: Moisés, por que nos tiraste do Egito? Para morrer nesse deserto? Qual era a lógica desse comentário dos israelitas para com Moisés? Não existia água, eles estavam no deserto, a morte era iminente, não existiria uma probabilidade de vida. Estão no deserto e não tem água, e água é vital. Eles estão no deserto e não tem água, e sem água ninguém consegue sobreviver. Então eles chegam para Moisés e dizem: Moisés, acabou a água, por que nos tirou da terra do Egito? Era melhor a gente estar na terra do Egito, porque assim não morreríamos neste lugar. Eles pegam as pedras para apedrejar Moisés, e Moisés vai até Deus e diz: Senhor, acabou a água e esse povo está querendo me apedrejar. Estou parafraseando aqui, mas Deus vira para Moisés e diz: o que você tem na mão? Não é uma madeira? Então passa diante dos filhos de Israel e fere a rocha. A ordem de Deus para Moisés é clara: passa diante dos filhos de Israel e fere a rocha. O que é isso? Tipologia. A vara de Moisés era uma madeira, e a rocha era uma tipologia de Cristo, enquanto a vara de Moisés era uma tipologia da cruz. Qual foi a ordem de Deus para Moisés? Moisés, fere a rocha e a rocha vai jorrar água.
Eu preciso que você preste atenção nisso aqui, porque tem algo muito grandioso de Deus para a minha vida e para a tua vida. A ordem de Deus é clara: passa e fere a rocha. Moisés passa diante das pessoas, Moisés passa diante do povo de Israel e fere a rocha com aquela madeira. E quando ele fere a rocha, o que acontece? Aquela rocha começa a jorrar água. A questão é que a ideia não era a ideia de Moisés. Ferir a rocha nunca foi ideia de Moisés, não foi plano de Moisés. Ferir a rocha foi uma ideia de Deus. Não foi Moisés que deduziu isso, não foi Moisés que achou isso. Foi Deus que mandou Moisés: Moisés, pega a madeira que você tem na mão, a vara que você tem na mão, e fira a rocha, porque essa rocha vai jorrar água. E exatamente o que Moisés faz: passa diante do povo e fere. E a Bíblia diz que quando ele fere a rocha começa a jorrar água. Quem estava no deserto vendo a morte já começa a achar esperança. Quem estava no deserto sem esperança começa a enxergar esperança. Por quê? Porque aqueles que estavam esperando a morte já não vai mais morrer, porque agora não tem mais seca no deserto. Agora o Senhor está trazendo água de dentro de uma rocha no meio do deserto. Agora os maridos não vão ver as suas esposas morrerem, os filhos não vão ver os seus pais, os pais não vão ver os seus filhos. Por quê? Porque Deus estava operando algo grandioso no deserto. Deus estava dizendo: vocês não vão morrer no deserto por falta de água, porque eu estou trazendo um milagre no meio de vocês. O que é isso, pastor? Tipologia. O apóstolo Paulo diz que Cristo é a rocha. O apóstolo Pedro diz que Cristo é a rocha. E o próprio Jesus se auto-intitulou como a rocha. Aonde? Mateus capítulo 16. Jesus está conversando com os seus discípulos e vira para os seus discípulos e diz: quem dizem que eu sou? E eles começam: uns dizem que o Senhor é Elias, João Batista, Jeremias ou algum dos profetas. E Jesus vira e diz: mas e vocês? Quem dizem que eu sou? Pedro toma a frente e diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus fala: Pedro, bem-aventurado és tu, porque quem te revelou isso não foi carne nem sangue, mas foi o meu Pai. E Jesus fala: e eu também te digo que tu és Pedro, mas sobre esta rocha edificarei a minha igreja. E quando Jesus está dizendo isso, diferente do que a igreja católica defende, que aquela rocha era Pedro, Pedro nunca foi a rocha que sustentou a igreja. Quem sustenta a igreja desde o início e vai continuar sustentando é a pessoa bendita de Jesus. Aleluias. Quando Jesus usa: também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A palavra pedra no grego é petra e quer dizer rocha. Jesus está dizendo: você é a pedra que eu estou edificando. Você é a pedra, mas eu estou edificando. Eu sou a rocha, eu edifico a igreja sobre mim mesmo. Então Jesus já está declarando: eu sou a rocha. Então qual é a tipologia? Deus no deserto estava apontando para Jesus. Qual era o apontamento de Deus? Vocês estão prestes a morrer. Vocês não têm outra saída. Não tem o que fazer. Não tinha outra solução. Não tinha outro meio de escape. Eu preciso que você saia daqui entendendo que se o Pai não estivesse apontando desde o início, da mesma forma que o povo não teria escape no deserto sem água, eu e você não teríamos vida sem a pessoa de Jesus. Aleluias. Eu e você não teríamos outra saída, outra opção. Somente Jesus poderia dar vida. Por isso que Romanos capítulo 6, se não me falha a memória, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O que Deus está mostrando? Ele está dizendo: a rocha vai ser ferida. Por isso que a ideia nunca foi de Moisés, mas foi de Deus. Deus falou para Moisés: fere a rocha. Deus estava apontando: a rocha precisa ser ferida. Quem está comigo, diga glória a Deus. Ele está dizendo: a rocha precisa ser ferida. E foi exatamente isso que aconteceu. A vara de Moisés representa a cruz, a madeira, que está ferindo a própria rocha, que é Cristo. E quando a rocha foi ferida, aonde não havia mais esperança, começou a brotar esperança. Aonde não havia mais saída, começou a aparecer saída, porque a rocha foi ferida.
Deus estava apontando para uma vida gloriosa, para mim e para você. Qual foi? A rocha precisava ser ferida. Quando Jesus foi ferido na cruz, meu irmão, a morte perdeu a sua força. Por isso que o apóstolo Paulo escreve: ó morte, aonde está o seu aguilhão? Quando a rocha foi ferida, quando Jesus foi ferido naquela cruz, a esperança voltou para o desesperançado, para quem estava sedento. Ele trouxe esperança para ser saciado. Jesus, quando ele foi para aquela cruz, ele não foi enganado, ele não foi à toa, ele não foi capturado, ele se entregou para que eu e você tivéssemos esperança no meio de um deserto seco. O Senhor Jesus se entregou para que eu e você tivéssemos vida e o nome do Pai fosse glorificado. É por isso que a Bíblia vai dizer que quando Jesus foi ferido na cruz, a Bíblia diz que o dia perdeu a sua luz. A Bíblia vai dizer que os mortos começaram a sair de dentro das sepulturas, as rochas começaram a se romper. Por quê? Porque a rocha foi ferida, o poder de Deus foi liberado. Aleluias! Eu preciso parar aqui um minuto para te convidar, para que venhamos celebrar a Jesus, adorar a Jesus, glorificar a Jesus. Se você puder glorificar, glorifique. Se você puder aplaudir, aplauda. Mas levanta uma exaltação a Jesus. Aleluias. Aleluias. Quando a rocha foi ferida, trouxe vida. Quando a rocha foi ferida, trouxe esperança. Quando a rocha foi ferida, meu irmão, aquilo que era impossível começou a acontecer. Aleluias. Por isso que nós precisamos voltar a nossa vida a Cristo. Por isso que nós precisamos voltar a nossa vida a Jesus. Porque se não fosse Cristo, a rocha ser ferida, não existiria esperança para você. Eu e você não estamos aqui porque merecemos, nós estamos aqui porque a graça de Deus nos alcançou. Por isso que Efésios 2 vai dizer: pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus para mim e para você. Aleluias. Existe uma lenda judaica, pastor Adão, pastor Dário, e essa lenda judaica diz que foi muito influente para eles. E essa lenda judaica diz que a rocha de Êxodo 17, que foi quando Moisés feriu, acompanhou eles de uma forma milagrosa durante o percurso do deserto. Pastor, mas como isso? Eu não sei, mas o apóstolo Paulo cria nisso. Porque 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4 vai dizer assim: e todos beberam de uma água espiritual, da rocha espiritual que os acompanhavam. Está ali? O seguia, a minha versão diz acompanhava. Ali diz, e beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Como aconteceu isso eu não sei, mas qual é o relato da Bíblia? O Senhor estava caminhando com eles constantemente. Quando eles estavam andando pelo deserto, a rocha estava acompanhando. Aleluias. Mas existe um questionamento, qual é? Se a rocha estava acompanhando, por que faltou água? Mais para frente no Números capítulo 20. Se a rocha estava acompanhando eles, porque Números capítulo 20 vai dizer que não teve água de novo, e nós vamos entrar ali. Porque a ausência de algo que nós precisamos no imediato não revela a ausência de Jesus na nossa vida. Vou falar de outra forma para ficar mais claro para você. Não é porque você não tem o que você precisa de imediato que está dizendo que Jesus não está contigo. Essa teologia triunfalista é uma teologia que não é bíblica. Porque uma teologia bíblica está dizendo: ainda que você passe por aflição, eu estou contigo. Você sabe qual é o problema da nossa geração? É que a nossa geração, ela mede a companhia de Cristo baseado no que ela vê ou no que ela sente.
O que está prejudicando a igreja do Brasil, e eu estou falando de todo o Brasil, é porque nós estamos caminhando pelo que nós vemos e pelo que nós sentimos. E deixa eu te dizer, há momentos que nós não sentimos, há momentos que nós não vemos, a oração que Deus não responde, há momentos que a gente vai gritar e a gente não vai ver, mas isso nunca quis dizer que Jesus te deixou, porque Ele disse: eu estou com você todos os dias, até a consumação do século, aleluias. Eu não estou vendo, mas eu sei que Ele está comigo, porque eu não posso caminhar pelo que eu sinto, eu não posso caminhar pelo que eu vejo, eu preciso caminhar por aquilo que Ele me garantiu na sua palavra. E se Ele disse que Ele está comigo, eu acredito, eu acredito, eu acredito. Eu não estou vendo, mas creio, eu não estou sentindo, mas creio. O apóstolo Paulo está escrevendo à igreja de Corinto: e todos beberam de uma mesma bebida espiritual, da rocha espiritual, que a rocha os acompanhava, mas faltou água. Faltou água, pastor. Mas a rocha estava acompanhando. Mas peraí, mas como que faltou? Mas faltou. Está faltando alguma coisa para você? Está orando e não está vendo? Está pedindo e não está vendo? Está clamando e não está vendo saída, está dizendo: meu Deus, parece que não dá. Aí lá vem alguém de enviado, não sei de onde, que eu não quero falar isso aqui, e de repente começa: irmão, tem que ver o que está acontecendo. Não está acontecendo nada, está faltando, porque Deus está provando teu coração, mas Ele continua com você, Ele caminha com você, aleluias. Se eu e você caminharmos baseado no que nós estamos vendo, a nossa caminhada é curta, porque eu não posso caminhar pelo que eu vejo ou porque eu sinto. Eu lembro que uma vez, pastor, eu comecei a entrar em crise, irmãos. Não sentia nada, ia para o culto, não sentia nada. Falava: meu Deus, o que está acontecendo? Ia para o culto, não sentia nada. Aí eu via os irmãos: meu Deus! Eu não via nada. Eu falava: meu Deus, está acontecendo alguma coisa comigo, estou em pecado. Comecei a analisar a minha vida e falei: meu Deus, mas não tem pecado assim não. Aí veio um pregador de fora e eu fiz a besteira. Deixa eu falar para você: honra seu pastor. Hoje geração quer ser pastoreada por quem não conhece. Geração que é pastoreada pelo YouTube. Eu falei: irmão, sai dessa. E eu, em vez de procurar meu pastor, fui procurar o pregador da noite. Trouxe uma palavra, todo mundo gritando, correndo. Falei: irmão, ô pastor, o senhor, posso conversar com o senhor? Ele: pode. Falei: não sei o que está acontecendo comigo, mas eu venho para os cultos, não sinto nada, eu vejo os irmãos chorando. Ele falou: é, irmão, talvez isso aí é pecado. Eu falei: não, não é esse problema meu não. Não que eu não peque, não é isso. Mas o pecado confessado é um pecado perdoado. O que mata é esconder. Eu falei: irmão, não sei o que está acontecendo contigo não. Talvez você não está dando glória a Deus. Vai ver isso. Estou pregando para alguém que está passando por isso. Deixa eu dizer para você: Deus não está, meu irmão, Deus só está mostrando para você que você precisa caminhar baseado na palavra, não baseado no seu sentimento. Porque tem dia que a gente está tinindo, tem dia que a gente está voando, tem dia que a gente chega na igreja, o irmão falou: saúdo a igreja que a paixão já eita. Tem dia que o pastor prega, o louvor louva, e Deus fala, ou chora com um, Deus entrega a profecia para outro, e você fica seco. Deus está querendo ensinar para mim e para você: não caminhe pelo que você sente, caminhe por aquilo que Ele disse. A nossa geração precisa voltar às Escrituras. A nossa geração precisa voltar à palavra de Deus. A nossa geração precisa voltar a acreditar naquilo que Jesus disse. E está aqui. E se Ele disse que Ele está comigo até o final, todos os dias, eu acredito. Eu não estou sentindo, mas eu acredito. Eu não estou vendo, mas eu acredito. Por quê? Porque Ele disse: a rocha continua caminhando conosco. É uma lenda judaica, é uma crença rabínica.
E eles acreditavam que a rocha os seguia. E a Bíblia diz que eles vão caminhando, saem do deserto de Zim, de Sim, de Refidim. E Números 20 diz que eles chegam ao deserto de Sim, na terra de Cádiz. Quando eles chegam lá, o que acontece? Falta água. De novo. Qual é a reação das pessoas? A mesma. Moisés, por que nos trouxe para esse deserto? Para morrer aqui no deserto? Moisés vai até Deus e diz para Deus: Senhor, acabou a água de novo. Deus vira para Moisés e diz: Moisés, passa na frente do povo e fala com a rocha. Moisés chega diante do povo, irado, pega a vara e fere a rocha 2 vezes. Pou! Pou! E saiu água. E o texto que nós lemos diz assim: Moisés, você não vai entrar porque você não me santificou diante dos homens. Na terra de Cádiz. O que aconteceu então na terra de Cádiz? Deus diz para Moisés: fala com a rocha. E Moisés feriu ela 2 vezes. Deus diz para Moisés: Moisés, fala com a rocha. E Moisés a feriu 2 vezes. Por que eu fiz questão de ler esse texto? Porque eu estou falando de Moisés. Eu estou falando de um homem que disse: Senhor, eu preciso te ver. E Deus falou: não pode, você vai morrer. Ele falou: mas eu quero. Deus falou: então se coloca na fenda da rocha. Isso aqui é outra tipologia. Por que Deus mandou Moisés se colocar na fenda da rocha? E Moisés conseguiu ver Deus pelas costas porque ele estava na fenda da rocha. Porque se a rocha representa Cristo, a única forma do homem ver Deus e não morrer é através da pessoa de Jesus. A única forma do homem ver Deus e não morrer é através da pessoa de Jesus. Qual é a ordem de Deus para Moisés? Fala com a rocha, Moisés. E Moisés fere a rocha. Deus olhou para Moisés e reprovou a atitude de Moisés. Deus olhou para Moisés e não aceitou aquilo que Moisés fez. Deus olhou, mas não aplaudiu. Deus olhou, saiu água, mas Moisés estava reprovado. Deixa eu te dizer uma coisa: não é porque a rocha está jorrando água que Deus está te aprovando. Vou falar de outra forma então, que fica mais fácil. Não é porque você está sendo bem sucedido, está tendo sucesso em alguma área, que você está aprovado por Deus. Sabe o que está ferindo a igreja? É porque a gente está achando que a aprovação de Deus é baseado em resultado. Deus permitiu sair água da rocha porque existia uma pancada de gente morrendo, mas Deus não aprovou a atitude de Moisés. Deixa eu te fazer uma pergunta: você está mais preocupado com o resultado, ou você está preocupado em ser aprovado? Será que nós estamos mais preocupados com o resultado, ou será que nós estamos mais preocupados em ser aprovados por Deus? Eu estou cansado de ver isso. Eu estou cansado de ver gente fazendo, falando, pregando, o povo se emocionando. Está fazendo, mas Deus não está aprovando. Deixa eu te dizer, meu irmão, Deus está muito mais preocupado com a sua obediência do que com a sua performance. Deus está muito mais preocupado com a nossa obediência do que com a nossa performance. Ah, pastor, mas quando eu prego. Ah, pastor, mas quando eu falo. Ah, pastor, mas quando eu prego, quando eu toco. Ah, se eu estiver na frente, Deus honra, Deus faz. Está fazendo pela misericórdia de um povo que está sedento, mas Deus não está aprovando. Preciso, meu irmão, vim de longe. Como diz o pastor, vim de Osasco. Por isso que eu disse que para mim difícil não é pregar, difícil para mim é ser fiel ao que Deus manda dizer. E eu preciso liberar uma palavra sobre a sua vida. Esteja mais preocupado em ser aprovado por Deus do que ser aplaudido pela sua performance diante dos homens.
Eu não estou preocupado com o que falam, o que pensam, o que acham. Mas você podia falar, não estou preocupado. A minha maior preocupação é Deus olhar e me aprovar, porque o resultado não tem a ver com a aprovação de Deus. Resultado não tem a ver com a aprovação. Resultado não tem a ver com a aprovação do Senhor. A nossa geração caminha pelo resultado. Resultado não é o final. Resultado é o percurso. O final é a aprovação do Senhor. O final é Deus olhando e falar, bem-vindo. O final, Arabácia, Québia. Deixa eu liberar uma palavra para alguém aqui. A nossa geração é a geração de Coríntios 12 e de Coríntios 14. Eu quero profetizar, eu quero revelar, eu quero ter visão, eu quero ter profecia, eu quero ter variedade de língua. Mas o que o Senhor está requerendo de mim e de você é a geração de Gálatas capítulo 5. Porque o fruto do Espírito é amor, o fruto do Espírito é bondade, é benignidade, é mansidão, é temperança. E aí diz assim, porque contra essas coisas não há lei. Mateus, Jesus está dizendo assim, muitos naqueles dias dirão, Senhor, em seu nome expulsei demônio. Poder. Em teu nome profetizei, dom. Em teu nome falei novas línguas, dom. Em teu nome curei enfermos, dom. Jesus olhou e disse, nem te conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas em nenhuma parte das escrituras você vê Jesus olhando assim, e alguém chegando para Jesus falou, Senhor, eu amei, eu fui benigno, eu fui bondoso, eu fui temperante. Temperante existe? Eu fui temperante. Eu tive domínio próprio. E o Senhor fala, não te conheço. Não. Porque deixa eu te dizer uma coisa, dom é de fora para dentro, mas o fruto é de dentro para fora. Deixa eu liberar uma palavra para alguém aqui. A gente está tão preocupado com aquilo que vem de fora, mas o Senhor primeiro quer transformar você por dentro. O Senhor primeiro quer tocar dentro de você, mudar o seu caráter, mudar a sua vida, mudar o seu comportamento. Então deixa eu te dizer, eu creio nos dons, eu sou pentecostal, eu falo em línguas, eu creio em profecia, em revelação, mas não substitui o fruto do Espírito em nós. Pastor Adão, eu creio que a maior evidência do Espírito Santo não é quando nós falamos em línguas diante de Deus, mas é quando nós seguramos a nossa língua diante dos homens. Eu creio que a maior evidência do Espírito Santo, meu irmão, não é quando eu começo a falar em línguas e todo mundo diz, oh, que espiritual, não. É quando eu seguro ela, é quando eu não falo o que eu quero falar, é quando eu não faço fofoca, é quando eu não conto mentira, é quando eu abro a minha boca para glorificar o nome do Senhor, como o apóstolo Paulo diz, quando vocês se reunirem, que se reúnam com ações de graça, com louvores a Deus, e que não haja palavra torpe em vossa boca, aleluias. Palavra torpe, o que é isso? É uma palavra grega que dá a conotação de uma árvore com fruto podre. Deixa eu te falar uma pergunta. Aquilo que você fala, ele alimenta ou ele adoece aquele que te ouve? Aquilo que eu falo, ele alimenta ou ele mata quem está me ouvindo? Meu irmão, não caminhe, meu irmão, pela aprovação do homem, caminhe pela aprovação de Deus. Seja obediente, seja fiel, sirva ao Senhor, honre a sua liderança, honre o seu pastor, honre a sua igreja, seja leal. Ouvindo o pastor falar, ficou 5 anos, eu fiquei 4, pastor, e que alegria isso. Essa geração, meu irmão, que não tem escola, e todo mundo aplaudindo porque está saindo água, mas Deus não aprovou. Estou caminhando para o final.
fazer uma pergunta para você. O texto que nós lemos e o tema da mensagem é: nós não ficaremos de fora. Pastor, você veio aqui para disciplinar? Pelo amor de Deus, quem sou eu? Quem sou eu? Eu vim aqui porque isso é o que eu luto todos os dias. Será que eu e você não estamos ferindo a rocha também como Moisés feriu? É possível a gente ferir a rocha como Moisés feriu? O escritor aos Hebreus, capítulo 10, versículo 26 vai dizer: porque se pecamos voluntariamente, já não resta sacrifício pelo pecado. Vou falar de novo para ver se gera temor no nosso coração. Se pecamos voluntariamente, já não resta sacrifício pelo pecado. Vou falar de novo. Se pecamos voluntariamente, já não resta sacrifício pelo pecado. Nós conhecemos. Eu estou tão preocupado porque a nossa geração, ela pede perdão antes de pecar. Sabe que é errado e faz, e a gente fala assim: ai, Deus que me perdoe, né? Mas vai lá e faz. Eu estou ficando preocupado com isso. Porque Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 4, ele diz que é impossível alguém que conheceu, que provou da pessoa do Espírito Santo tendo recaído, volte ao arrependimento. E quando a gente continua a leitura, ele vai dizer assim: porque ele sacrifica de novo o Filho de Deus. Acha isso daí para mim, tá um pouquinho mais para frente. Tá aqui. E recaíram, seja outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo, crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. O que é isso? Vergonha pública. O que ele está dizendo? Qual foi a reprovação de Deus? Porque Deus disse para Moisés: Moisés, a rocha precisa ser ferida uma única vez. O que Deus estava dizendo, pastor Dário? O que a palavra de Deus está direcionando para mim e para você? A palavra de Deus está dizendo mais ou menos assim: Cristo foi sacrificado e era necessário que ele fosse ferido na cruz. Em outras palavras, vamos voltar para o texto de origem. Em outras palavras está dizendo assim: era necessário que a rocha fosse ferida uma vez. Deus estava dizendo: uma vez é necessário que ela seja ferida, para que haja salvação, para que haja cura, para que haja transformação. Uma vez é necessária, mas e depois? Depois não. E depois? Depois não. E depois não. Não se fere Jesus de novo. Por quê? Qual foi a ordem de Deus? A primeira, fere, e depois fala. A primeira, fere, e depois conversa. A primeira, precisa ser ferido, e depois, não, precisa dialogar. A primeira precisa ir para a cruz, mas e depois? Depois não fere mais, não bate mais, não envergonha mais. Agora não, agora é intimidade. Agora é relacionamento. Agora é comprometimento, é família, aleluias, é comunhão. É comunhão. Agora não se fere mais, agora não se bate mais, agora conversa. Agora não precisa mais de cruz, agora precisa de boca. Aleluias. Agora não preciso mais ferir Jesus de novo para ter resultado. Agora eu preciso falar com a rocha. Qual foi a ordem de Moisés? A ordem de Deus para Moisés foi: fala com ela, conversa com ela, porque vai jorrar água. Conversa com ela, que vai sair água. Tenha relacionamento, que vai sair água. Aleluias. Aleluias. Sabe o que Deus está falando para Moisés? Moisés, precisou bater uma vez, não bata mais. É só falar, porque vai continuar jorrando. Eu permiti faltar para tratar você. Eu permiti faltar para que você entenda que você não pode caminhar pelo que você sente, que pelo que você vê. Mas agora não precisa ferir de novo. É só conversar com a rocha. Conversa. O que Deus falou para Moisés? Moisés, chega para a rocha e fala assim: ô rocha,
da água. Ia dar água. Moisés está bravo demais. Moisés está irado com o povo. O povo está deixando Moisés sem juízo. Moisés, vocês querem água? Então toma aqui, toma água. E saiu água. Deus está olhando e está dizendo, não, Moisés. Era só conversar, Moisés. Sabe aquele relacionamento de sentar e falar, Senhor, estou aqui, porque eu creio. Sabe aquela fé que a gente tinha, de puxar a cadeira e falar, Jesus, senta aqui que eu quero conversar com o Senhor. Sabe aquele relacionamento que nos ensinaram há um tempão atrás, dizendo, irmão, fala do teu jeito. Fala assim, eu estou triste, estou com raiva, estou magoado, estou querendo pecar. Sabe, porque ele sabe, é só conversar. Porque se conversa, a rocha dá água, aleluias. Deixa eu te dizer, aquela rocha que era Cristo, como o apóstolo Paulo diz, é uma fonte inesgotável, aleluias. Talvez você chegou aqui e está com sede, não precisa bater, é só conversar. Chegou aqui, está angustiado, não precisa bater, é só conversar. Chegou aqui, está aprisionado, não precisa bater, é só conversar. Chegou aqui, está oprimido, não precisa bater, é só conversar. Chegou aqui querendo largar tudo, não precisa bater, é só conversar. Chegou aqui querendo desistir, não precisa bater, é só conversar. Chegou aqui dizendo, hoje eu largo tudo, eu só estou vindo para esse culto para pedir para liberar o pastor, porque eu vou sair, não precisa bater, é só conversar. Está na hora da gente viver o cristianismo não da religiosidade, mas da intimidade. É quando a gente fala, Senhor, estou tão triste hoje, mas eu sei que o Senhor... irmão, quando eu lembro da minha fé de menino, falei isso no Hope Oasis, pastor, quinta-feira. Lembro que uma vez eu estava surfando. Eu era surfista, irmãos. Não parece, mas eu era. E eu um dia fui para o mar com alguns colegas. O mar estava muito grande aquele dia, meio revoltado. E eu atrás da arrebentação, cada onda gigante. Falei, meu Deus, estou lascado para ir embora daqui. Todo mundo pegou a onda e foi embora, e eu com medo. Falei, se eu cair aqui, enrolar numa rede dessa, eu vou morrer. Aí o que aconteceu? Começou a escurecer, porque já era tarde. Sabe, antigamente que tinha um horário de verão? Aí 7 horas está claro, 7h30 está claro, 7h40 fica a noite. Do nada você fala, meu Deus. E eu lá no fundo, o coração tentando sair pela boca. E eu falei, Senhor, manda uma onda pequena, que eu estou com medo, só para me levar até a areia. No meio daquele mar revoltado, parece uma marola lá atrás. Foi só para eu deitar na prancha, que eu não tive coragem nem de ficar em pé nela. Me levou até a areia. Sabe o que está faltando para a gente? O cristianismo, meu irmão, da intimidade. Porque a intimidade gera simplicidade. E a gente está querendo viver com Deus aquilo que é poderoso, sobrenatural, o anjo descendo. Eu lembro quando o pastor Adão dizia, que o pastor Adão foi meu pastor também, e ele dizia assim, meus irmãos, a gente fala que Jesus está na igreja, os irmãos nem ligam. A gente fala, tem um anjo aqui, os irmãos pulam para pegar na asa do anjo. A gente quer ver essas coisas loucas, eu creio nisso, eu gosto disso, como eu disse que eu sou pentecostal. Mas a gente precisa voltar a crer naquelas coisas pequenas, sabe? Quando você fala assim, Deus, queria tanto comer alguma coisa, hoje não tenho dinheiro, e você crê que Deus vai fazer assim? Oi, toma isso aqui para você comer hoje. Tem alguém que já viveu isso aqui ou não? Aleluia! A fé do menino que está no mar e está dizendo, Senhor, estou morrendo de medo de pegar essa onda grande, mas manda uma onda pequena para me levar até a areia só. E o Senhor mandar uma onda pequenininha. O que é isso? É só conversar com a rocha. Porque se gera intimidade, gera resultado. Se gera intimidade, ela continua dando água. Aleluias. Eu quero que você fique de pé, que eu quero orar por você.
Eu não sei como você chegou aqui, meu irmão. Chegou aqui quebrado, mais quebrado que arroz de terceira. Chegou aqui moído, chegou aqui quebrado, querendo parar, querendo desistir, querendo abrir mão de tudo. Mas o Senhor te trouxe aqui para te dizer: fala com a rocha. Não bate não, conversa. Não bate não, se relaciona. É só ter relacionamento.